Amém? Você que está nos ouvindo, Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te fortalecer nessa noite. Amém? A Bíblia diz assim que a nossa fé é que vence o mundo, né? E eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Deus está me dando de, mais uma vez, na presença dEle, trazer a palavra dEle, né? Falar é uma honra, né? Quantos gostariam de estar, né, fazendo a obra do Senhor, mas não podem mais, porque já desceram a sepultura, né? Muitos gostariam, né, de estar servindo ao Senhor, mas se encontra até agora afastado, está sem força. Mas se você é essa pessoa que não está tendo força para voltar a servir ao Senhor, que nessa noite Jesus te abençoe e te fortaleça, amém? Te dê força para voltar para a casa dele. Tem um pedacinho de um trecho de louvor que diz assim: não ceda agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Mais uma vez, não ceda agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Então, o segredo de Deus nas nossas vidas, irmão, é descansar no Senhor, né? É descansar em Deus. E como é descansar em Deus? É quando você começa a usar as armas certas, não é? Quando nós temos direção de Deus, e nessa noite eu vou estar falando a respeito disso, direção de Deus. Porque sempre houve guerra, sempre houve batalha, sempre teve o inimigo em oposição para tentar destruir o povo de Deus, tentar destruir aqueles que servem ao Senhor, né? E o inimigo de nossas almas, ele odeia a humanidade, porque a Bíblia diz que somos a imagem e semelhança do Senhor. O diabo, ele não pode tocar em Deus, mas ele achou uma forma de tocar em Deus indiretamente, irmãos. É quando o inimigo, ele consegue tocar no ser humano. Quando você passa, você pensa que Deus fica feliz quando vê uma pessoa na sarjeta, ali sofrendo, famílias, como já foi mencionado aqui, pessoas sofrendo aqui, pedindo oração, mas graças a Deus, que está pedindo, né, buscando ajuda no lugar certo, no Deus certo. Mas muita gente está sofrendo. Mas aí você pergunta, que Deus, cadê esse Deus que não está vendo o meu sofrimento? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está com os olhos como chama de fogo, né, vendo tudo, irmãos, nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe um escape. Aleluia. Jesus é o meu escape, Jesus é o seu escape. E como é que a gente vence as guerras? Usando as armas certas. Não usando as armas, né, carnais. Porque se você continuar usando as armas carnais, você vai continuar sendo derrotado, sendo derrotada. Mas se você usar as armas corretas de Deus, você vai ser vitorioso, você vai ser vitoriosa. E quando o povo de Deus ali, o povo de Israel, aqueles que estavam ligados, como até os dias de hoje, né? O povo está ligado, irmãos. Deus não impede que tenha guerra ou luta. Mas uma coisa é certa, a gente tem vitória. A vitória é certa pelo sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque ele venceu toda a guerra ali naquela cruz. Por amor a mim, por amor a você. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra, né, que eu queria começar falando nessa noite, está lá em Josué capítulo 6. Apenas o versículo 2. E depois a gente vai para Josué capítulo 2, tá bom? Então, Josué capítulo 6, versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Aleluia. Glória a Deus.
Deus, ele começa ali a falar com Josué, que tinha dado a Jericó na mão de Josué. Então ele, antes de entrar na guerra, na batalha, ele já estava respaldado pelo Senhor. Ele já estava respaldado que aquele povo já estava na mão de Josué. Ele não falou assim, vai lá, Josué, tenta lá para ver se você vai ser vitorioso, se você vai vencer, se aquele povo vai ser mais forte do que você ou não. Deus, ele já começou a dizer, tenho dado, aleluia, olha, tenho dado na tua mão a Jericó. E ao seu rei, aos seus valentes e os valorosos. Então, naquela cidade tinha rei, tinha valentes e tinha valorosos. Mas não importa nessa Jericó que você precisa conquistar. Essa Jericó que se levantou, e a gente vai estar falando um pouquinho dela. Não importa quem está dentro dessa Jericó. Se é rei, se é valente, se é valoroso. Mas eu quero dizer aqui uma coisa. Se Deus falou, já te dei em sua mão, acabou. Se essa guerra que se levantou, se essa Jericó que está à sua frente se levantou, Deus está dizendo para você aqui, olha, eu já te dei na sua mão. Basta tão somente confiar em mim e fazer tudo certo. Amém? Porque também Deus tem vitória para nós, mas se a gente fizer tudo errado, irmãos, o que vai acontecer? Não vai ter vitória. Não é? E o povo de Deus, por muitas vezes, foi derrotado, porque desobedeceu a voz do Senhor. E qual foi o louvor que eu louvei aqui? Não ceda agora, confia, pois a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Se você for para a casa do encosto lá, procurar o feiticeiro, a feiticeira, você não vai ter a vitória em suas mãos. Porque tem gente que é assim, pede ajuda em todas as fontes, pastor. Né? Mas Jesus, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Não tem vitória se não for através de Jesus. Não é? O único que pode salvar, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, né? Tu e a tua casa. Porque a nossa fé, irmãos, é que vence o mundo. Se nós cremos, veremos a glória de Deus. Então, o segredo é crer. O segredo é descansar, é confiar. Aleluia. Eu tenho mais ou menos uns 23 anos que sirvo ao Senhor. Você acha que esses 23 anos, mais ou menos, que eu sirvo ao Senhor, tem sido um caminho muitas vezes fácil? Tem sido um caminho de bênção. Bênção, irmão. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque se eu não tivesse com Jesus, essas guerras que tinham vindo contra mim, já tinha me destruído. Mas com Jesus, o Senhor diz assim, ó, em algumas eu nem soube que ia ter guerra, mas Deus foi lá e desfez. Em outras eu vi pessoalmente se levantar e Deus repreender. E teve outras que eu entrei na batalha. Teve outras que Deus falou assim, vai lá e peleja. Josué foi ordenado a isso. Vai lá, Josué, porque eu já entreguei a Jericó em tuas mãos. O rei, os valentes e os valorosos. Nessa guerra aí, pode ter rei, pode ter pessoas experientes, pode ter o que for. Mas se Deus já te deu em suas mãos, a favor da sua família, se a Jericó pode ser a sua família, a Jericó pode ser a sua vitória na área, aleluia, financeira. Eu não sei qual é a Jericó, qual é a situação que você está passando, mas o meu Deus, Ele pode te dar vitória. Em capítulo 2 de Josué, diz aqui, e enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar
secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e o escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, e não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós o alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado, e tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até ao Vals, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e os que fizeram aos reis dos amorreus, a Seor e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço que pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me o sinal certo. Eu vou parar por aqui por enquanto, porque tem uma leitura extensa ainda. Amém? Mas eu quero dizer o seguinte: Jericó, ela era uma cidade, né? Muito, como é que eu posso falar? Ela era muito bem cercada, fortificada, exatamente. Uma cidade muito bem fortificada, toda murada, irmãos, aquela cidade. Alguns falam que a largura daquele muro era de 6 metros, a largura. A altura eu não sei, mas era muito alta aquele muro, né, ali de Jericó. Mas a largura, que me chamou a atenção uma vez, que falaram que a largura do muro era de 6 metros. E a gente vai entender que devia ser mesmo. Porque essa mulher, Raabe, essa prostituta, ela morava em cima do muro. Então, para construir uma casa em cima daqueles muros, e hoje eu estava assistindo ali Israel com a Aline, mostra que havia 2 muros, um muro por fora e outro por dentro. Interessante. E aquela cidade não era somente fortificada ali, como o pastor me fez lembrar, a palavra mais correta, né? Mas era uma cidade também, irmãos, que a Bíblia diz que aqueles 2 espias, Josué manda aqueles 2 espias observar a Jericó, e era uma cidade que estava atenta, com seus guardas ali atentos. Quando aqueles 2 espias entraram, eles perceberam que entrou pessoas de fora. Então, o nível de segurança também era alto. Olha isso, o nível de segurança. Mas quando Deus diz assim, olha, a vitória é sua, não tem cidade fortificada, não tem inimigo forte, não tem cadeia, não tem prisão, não tem nada que possa impedir a minha e a sua vitória. Porque Deus, Ele vai na frente, irmãos, Ele vai na frente ali. Quando aqueles 2 espias, eu fico imaginando, espiritualmente falando, quando aqueles 2 espias entraram, você pensa que eles entraram sozinhos? O Deus de Israel entrou na frente, ali marchando junto com eles. Louvado seja o nome do Senhor. E já estava tudo preparado ali, porque quando Deus fala assim, eu já estou te dando a vitória em suas mãos, Deus já preparou tudo. Deus vai tocar no coração de Deus, já tem a pessoa certa que vai ser usada por Deus para te abençoar. Deus vai fazer, porque quando Ele quer, Ele faz. Aleluia. Eu tenho visto os benefícios da minha casa, as vitórias. Deus prometeu coisas à minha casa, à minha família, que no último ano, que era uma idade limite, Deus mudou uma lei.
Favoreceu muita gente, mas favoreceu a minha família também. Glória a Jesus. Então, quando Deus entra e Deus diz assim, eu já te dei, isso é teu, acabou. Vou repetir, pode ter rei, pode ter valente, né? A Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo principado, toda potestade, todo domínio. Domínio humano, domínio espiritual, né? Potestade do ar, demônios, caixa de demônios, seja lá o que for. Irmãos, a gente não pode temer. Às vezes a pessoa, meu Deus, obra de macumbaria fizeram e tal. Pode fazer, pode matar uma boiada inteira. Mas se você estiver na presença do Senhor, o negócio também está na presença do Senhor em sinceridade. Mas se você estiver na presença do Senhor, pode matar a boiada. Coitado, os bois vão morrer, né? Por nada. A pessoa vai gastar uma grana, mas nada vai acontecer. Porque o rei de Israel está contigo e não vale encantamento, né? Contra o Israel de Deus, aqueles que estão na presença do Senhor, não vale encantamento. E eu fico imaginando aqueles 2 espias entrando. E o rei dos 6 entrando junto com eles. Aleluia. Dizendo, eu já preparei, porque eu conheço os corações aqui. Mas tem alguém aqui nessa cidade que eu conheço. E eu sei que tem um coração. E que o coração dela já foi quebrantado. E já preparei tudo para dar vitória ao meu povo. E ali conta a história. Raabe, aquela mulher, dentro daquela cidade, né? Porque ali era aquele povo cananeu, né? O povo de Jericó, aquele povo cananeu, o povo idólatra, irmãos. Eu até coloquei aqui no meu celular para explicar melhor os deuses deles de lá. Aqui diz aqui, ó, como o que eles adoravam, né? A divindade por eles incluía o Deus Supremo, a Zera, né? Que era a esposa desse Deus Supremo, Baal, o Deus da tempestade, Mote, Deus de morte. Meu Deus, coisas assim terríveis ali que era o povo ali adorava, que não é, hoje só mudou os nomes, mas esses deuses que o povo aí fora adora. As divindades adoradas por eles, diz aqui, incluía demonstrações de êxtase, orações emotivas e prostitutas no templo. Esta religião também personificava e divinizava as forças da natureza. Então, preste atenção. Você não tem que adorar o sol, a lua, as estrelas, não. Você tem que adorar aquele que fez isso tudo. Aleluia. Tem uns que falam mãe terra, mãe natureza, mãe... Não, irmãos. Deus que criou a natureza, amém? Precisa você se dobrar. Inclusive, Deus colocou Adão ali como governador. Deus, ele quer colocar você ali como cabeça, amém? Você não tem que se curvar à natureza, não. A natureza foi feita para nos abençoar, né? Para a glória do nome do Senhor. Então, você tem que adorar aquele que criou tudo isso. E aquele povo, pela ignorância ali, pela rebeldia do seu coração, servia ali outros deuses. E o Senhor diz, eu tenho dado a Jericó a você. Mas aquela mulher, irmãos, aí é que está. Mesmo morando naquela cidade, mesmo sendo uma mulher prostituta, eu não sei o que levou aquela mulher a viver nessa condição, não é? De ser prostituta ali. Mas era uma mulher, quando ouviu falar das maravilhas que o nosso Deus, o Deus que criou os céus e a terra, tinha feito na redondeza, como Deus tinha aberto o mar vermelho, como Deus tinha feito tantas maravilhas, aquela mulher temeu o nome do Senhor. Sabe o que eu quero dizer aí para você? Não importa o que você praticou na sua vida. O que eu quero dizer é o seguinte, não importa a Jericó que você esteja presa, de pecado, sabe, de idolatria, de prostituição, como aquela mulher vivia, não importa a sua Jericó, mas existe um Deus que nessa noite está aqui vivo e poderoso para te libertar de dentro dessa Jericó. Aleluia, tirar você de dentro daí, quebrar suas algemas, quebrar suas cadeias, tirar sua vergonha, porque era uma mulher que vivia à margem, né? Aleluia. Você vê que os soldados, quando o rei descobriu que entrou o espia lá, e foi estratégico, porque como prostituta, ela poderia receber qualquer um, né? E Deus
conhecia o coração. E aquela mulher adorou o Senhor. Mesmo não servindo ao Senhor, mas aquela mulher reconheceu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E ela falou: faz beneficência à casa de meu pai e dá-me o sinal de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe. Olha que coração, irmãos. Tanta gente religiosa dentro da casa do Senhor. Aleluia. Mas que despreza, né? Aleluia. O que Deus colocou na vida dela. Não honra nem pai nem mãe. Mas mesmo essa mulher aqui, a preocupação dela com os pais. Olha o coração dessa mulher. E aqui, e disse aqui, né? Dareis vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Aquela mulher se humilhou. Jesus, ele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo do Senhor, o Senhor exalte. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela sua vida, ao ponto de morrer, se não denunciar de este negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ser fiel até na morte. Né? Você que está nos ouvindo, ser fiel ao Senhor até a morte. E o Senhor diz: e te darei a coroa da vida. Se você fazer um pacto, uma aliança com Deus nessa noite, se você quiser aceitar Jesus como Senhor e Salvador nessa noite, retornar aos caminhos do Senhor, Jesus tem vitória para você. Né? Você pode estar lá no fundo do poço. Você pode estar vivendo uma vida de vergonha como essa mulher aqui, que ninguém dava nada por ela. Mas Deus deu a ela. Quando ela se humilhou ali, falou com aqueles homens e fez aquela aliança. Aquele homem disse: se você não nos trair, se você não nos denunciar, a sua vida e de toda a sua casa será livre. Sabe o que é isso? Quando a gente faz pacto com o Senhor, aliança com o Senhor. A Bíblia diz: a mulher descrente, ela santifica o marido e os seus filhos. Aleluia. Por causa de um fiel dentro de uma casa, irmãos, Deus dá livramento a toda a família. O pastor tem dado esse testemunho, né, pastor? Às vezes a própria família, muitas vezes a gente não entende. E se afasta, e fala, e caçoa de nós. Mas não sabendo que muitas vezes Deus levanta uma pessoa como coluna na casa. Paga o preço. Paga o preço. E essa mulher que fez aliança foi a melhor coisa. E sabe de uma coisa? Lá em Mateus, na genealogia, está ela lá na genealogia, ela entrou na genealogia de Cristo. Ela casou com Salmão, e ela teve Boaz que casou com Ruth, e aí veio a genealogia que chegou até Jesus. Olha que honra. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa perdeu essa honra. Saul poderia, né, de repente entrar na genealogia de Jesus. Mas ele ali, louvado seja o nome do Senhor, saiu da presença do Senhor. E quem foi abençoado? Davi. Tem pessoas que Deus dá a bênção e despreza. Como Esaú. Tem um Saul e tem um Esaú também, os dois. Esaú também perdeu o direito de primogenitura. Ele era o primogênito. É algo que não se compra na terra, a primogenitura. Só quem pode dar é Deus, irmãos. Mas ele desprezou: para que me serve? E tem muita gente que está dizendo aqui: para que serve eu estar na casa do Senhor? Para que serve eu servir ao Senhor? Para que serve eu estar clamando a Deus e Deus não me ouve, Deus não me responde? Então eu vou resolver da minha forma. Oh, Jesus. Tem que esperar o tempo do Senhor. Porque Deus, ele prova a nossa fé, irmãos. Ele prova para ver onde é que está o nosso coração. A Bíblia diz que Deus, ele ali por alguns momentos humilhou aquele povo no deserto para ver onde é que estava o seu coração. E muitas vezes Deus nos leva ao deserto, permite a gente ser humilhado naquele deserto para ver onde está o nosso coração. O Senhor tenha misericórdia, para que quando a gente estiver sendo provado, possamos ser aprovados para a glória de Deus. E a Bíblia diz aqui que aqueles homens fizeram uma aliança. Aleluia. E assim, louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus dá a direção, aleluia, a Josué, fazendo com que aqueles homens, né, os sacerdotes, agora dizendo: olha, sabe como é que vai ser? Vou te dar direção, Josué.
Porque Deus, ele nos dá direção. E disse que era para ele cercar aquela cidade durante 7 dias, aquele povo em silêncio, só cercando. Né? E ele calado. E o Senhor lhe disse, ficai calado. Será que é aqui, ó? Eu vou ler aqui o restante, o capítulo 6, agora o versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. Então, por 6 dias, o povo só rodeava a cidade uma vez só. Amém? E aí, 7 sacerdotes levarão buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Eu não sei se vocês repararam isso. Mas durante 6 dias era só uma vez que eles, não é? E no último dia, no dia da vitória, 7 vezes. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que existe guerra, existem coisas para a gente alcançar. Muitas vezes tem pessoas que, eu vou entrar logo, e eu vou falar logo, e eu vou fazer logo. Eu orei essa noite toda. Irmãos, foram 6 dias aqui, só rodeando. Sabe o que é isso? Aleluia. Tem situações que a gente ora um dia e Deus responde. Tem coisas que a gente ora um mês. E Deus não responde logo, não. Tem coisas que a gente ora um ano. Tem coisas que a gente ora há 10 anos, só rodeando aquela cidade, só rodeando aquilo que Deus falou que vai nos dar. E se Deus disse que vai te dar, persevere. Aquele povo, não estou entendendo, Senhor, mas eu vou perseverar. Ó. 1º dia, uma vez. 2º dia, uma vez. No 7º dia, Deus diz, agora são 7 vezes. Eu não sei quantos quilômetros aquele povo, eu não sei, não estudei sobre essa parte também. Alguns, né? Depois até, se o pastor souber, ele até fala. Quantos quilômetros daquela cidade que o povo, porque eu não sei, né? Se era 5 quilômetros para dar a volta toda na cidade. De repente eram 5 quilômetros, imagina. 1º dia foi tranquilo, 2º dia mais tranquilo. Mas no 7º dia, irmãos, imagina o cansaço. A exaustão, meu Deus. 1º dia já foi difícil, 2º, 6 dias, Senhor, 5 quilômetros andando. Eu vou dar um exemplo. 5 quilômetros, agora no último dia, 7 vezes. Imagina. 7, 14, 21, 28, 30, 35 quilômetros andando. E aí? Tem pessoas que já estão pertinho, mas se cansam no caminho. Quando já está perto da vitória, está cansado já. Aleluia. Mas o Senhor diz, fica firme, persevera. Se eu já falei que já ia te dar vitória, por que você está aí agoniado? Por que você disse que vai sair? Por que você disse que vai abandonar? Por que você disse que vai chutar o pau da barraca? Se o Senhor está falando para você jejuar, é um dia, jejum um dia. Se é 7 dias, 7 dias. Se é 40 dias, teve uma direção uma vez do Senhor na minha vida, o Senhor disse para mim. Existia uma guerra que eu vivi, eu passei uma guerra, que eu jejuava, foi uma guerra de 3 meses. E eu jejuava 1 dia, 2 dias e tal, e jejuava. E nada, aquela guerra, nada. Meu Deus, era todo dia aquela guerra, todo dia, todo dia. E aquilo era muito perturbador para mim, muito perturbador para a minha alma. E 7 dias, e aí entregava o jejum e tal, mas nada. Nada, e Deus não falava nada, Deus não respondia nada. Daqui a pouco, o meio da família começou a dizer, vai resolver isso, vou levar para o psicólogo, meu Deus, e aquela guerra. E eu sabia que não era para levar para médico, para psicólogo, para nada, eu sabia que era espiritual, e eu falei para a pessoa, se levar para o psicólogo vai dar problema, porque o que é espiritual não vai resolver no psicólogo, vai só fazer com que você fique dando volta, igual aquele povo ali no deserto. Deus queria, o deserto só ia durar 40 dias, irmãos, para passar ali, para chegar na terra prometida. O povo demorou 40 anos. Por quê? Porque saiu daquilo que Deus queria, da forma como Deus queria. O povo começou a murmurar, o povo começou a sair da direção de Deus. A vitória que ia ser em 40 dias demorou 40 anos. E eu falei para a pessoa, não é. Se a gente procurar um profissional, a gente vai pecar contra o Senhor. Deus me deu esse discernimento. Meu Deus, graças a Deus por isso.
E orava e jejuava e nada. E aí agora? E quando foi um dia, eu sentei na cama, quando eu sentada na cama, eu deitei só a parte da metade do meu corpo. Quando eu deitei, o Senhor falou, jejum de 40 dias, jejum de 40 dias, e eu tomei um susto e Deus me levou lá em Mateus capítulo 4, que fala sobre a tentação de Cristo. E o Senhor, rapidamente, questão de milésimo de segundo, o Senhor disse para mim, jejum 40 dias por essa causa. Olha a guerra como é que era. Jericó não podia ser conquistado no primeiro dia? O sacerdote não podia tocar aquela buzina, porque podia alguém perder a paciência, algum ansioso da vida, e dizer, eu vou tocar, ou gritar aqui, vou gritar, para derrubar aqui. Irmãos, vai ser na hora do Senhor, no momento do Senhor. Muita gente perde a guerra por causa da ansiedade. Ansiedade é uma das coisas terríveis. Saul foi rejeitado por Deus por causa da ansiedade. Problema de ansiedade é uma coisa terrível, quando a pessoa não quer esperar o tempo de Deus. Aí o que foi que aconteceu? E eu falei, Jesus, só que eu tinha começado a jejuar. Não, uma pessoa falou para mim, vamos jejuar hoje? Vamos. Aí todo dia a pessoa, no terceiro dia, a pessoa falava de um tipo de jejum. Eu falei, meu Deus. Aí eu peguei, quando Deus falou comigo, eu falei para a pessoa falou assim, Deus falou para mim para jejuar uma semana? Sei lá por qual motivo foi, mas eu queria falar contigo, era cada dia, eu não falei que ia ser uma semana, não. No caso da outra pessoa, né? Deus tinha falado com ele de outra forma. Aí eu falei para a pessoa assim, Deus falou para mim que era para jejuar 40 dias. E Deus falou assim para mim, quando você jejuar, eu repreenderei. Nunca mais, eu nunca esqueço que Deus falou para mim, nunca mais essa pessoa vai passar por isso. Nunca mais, Deus prometeu isso. Era uma guerra, irmão, 3 meses naquela guerra. Eu já estava cansada. Mas Deus falou que nunca mais aquele espírito ia perturbar aquela pessoa. E eu falei, tudo bem, Senhor. Irmãos, aí eu falei para Jesus, quando Jesus falou isso para mim, eu falei, será que é coisa da minha carne, né? Será que foi Deus falando? Aí eu falei assim para Jesus, então tudo bem. Mas contabiliza esses 3 dias que eu já jejuei. Então, falta, Senhor, 37 dias. Deus é misericordioso, né, irmãos? Deus é misericordioso. Quando eu falei para Jesus, eu farei, no outro dia acabou, e até o dia de hoje nunca mais aconteceu aquele problema. Por quê? Porque há coisas que são direção, e Deus falou, Deus deu a direção a Josué como tinha que ser feito. E aí, no versículo 5 do capítulo 6, diz assim, será que tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará, com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, o sacerdote disse, levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes leve 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodear a cidade, e quem tiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo. E os 7 sacerdotes levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor. Passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as buzinas. E a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo, Josué disse dado ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. Então, aquele povo ia rodeando, o povo calado. Só os sacerdotes ali tocando. Irmãos, a minha oração e a sua oração no mundo espiritual faz um barulho. E o inimigo está ali, né, aparentemente fortificado, sem demonstrar nada, mas aquele povo lá dentro estava morrendo de medo. E o inimigo ali sendo já, como é que eu posso falar? Os alicerces sendo abalados. Porque quando eu e você oram, os alicerces do inferno começam a ser abalados para a glória de Deus.
Mas a Deus falou àquele povo, fique quieto. Aleluia. Obedece o meu comando. E aquele povo ali obedecendo. E os alicerces ali de Jericó começou a se abalar. Porque, como disse Raabe, o povo não tinha mais ânimo. O povo estava desesperado porque o povo começou a entender. Ali aquele povo idólatra, aquele povo mau. Porque não sobrou um sequer daquela cidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o inferno sabe quando eu e você ora. A potência que é. O poder que há na oração. O poder que há quando a gente jejua. E em Efésios diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Porque se você tiver revestido como aquele sacerdote estava ali na posição, na direção de Deus, e o povo só descansando calado, ó. E Deus ali trabalhando. E Deus trabalhando naquela cidade. E dizendo, é como se Deus falasse, eu vou mostrar o meu poder, viu? Sabe como é que o meu poder se manifesta? É na obediência de vocês. Porque o inimigo das suas almas já está subjugado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o inimigo da nossa alma, ele já está subjugado. Ele já foi destruído. Só que a gente precisa entrar na obediência de Deus. E aí o Senhor, porque Deus, ele quer saber como é que vai ser a minha reação e a sua reação. Se a gente vai resolver da nossa força, nosso braço, não é? Ou se a gente vai fazer conforme a vontade do Senhor. Aleluia. E aqui diz, porém o povo Josué tinha dado ordem, dizendo, não gritareis, no versículo 10, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial e pousaram à noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levaram as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam adiante e tocavam as buzinas, e armados iam diante deles. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial. Assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia, né? Ao 7º dia, o dia da perfeição, né? Aleluia, o dia da perfeição de Deus, irmãos. Porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias, mas no 7º ele descansou. O 7º dia simboliza a minha e a sua vitória. É o dia do meu e do seu descanso de toda a guerra, de toda a peleja. Louvado seja o nome do Senhor. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram a subida alva e da mesma maneira, olha só, como é que estava o coração do povo. Rodearam a cidade 7 vezes. Naquela noite, naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez, as buzinas disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema, ou seja, maldita ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, e a todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Meu Deus, olha só, irmãos, a destruição pode estar para vir, mas se você tiver um diferencial no meio da sua família, do meio da sua parentela, a destruição que possa vir, porventura vir, a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido. Você sabe o que é isso? Aquela mulher se colocou na brecha. Aquela mulher não era para estar viva, louvado seja o nome do Senhor, com a família, mas aquela mulher creu no Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher creu no Senhor, o Rei da Glória, que fez os céus e fez a terra, e por conta disso ela foi salva, ela foi livre, ela foi liberta, aleluia, daquela fortaleza do mal, né? Que eu posso dizer, tanto moral, de todas as formas, aquela mulher, né? Ela vivia.
de todas as cadeias, ela foi livre para a glória de Deus. Então, o que eu quero dizer nessa noite aqui, né, para você que está nos ouvindo, para nós aqui que estamos aqui presentes, irmãos, aleluia, vamos nos manter na presença do Senhor, vamos esperar, aleluia, não importa qual é a sua Jericó, qual é a Jericó que está ali dizendo não tem como, você olha e diz assim, é impossível ser penetrada, é impossível ser tomada, mas se o Deus de Israel te prometer a vitória e falar, fica na posição, porque essa Jericó, eu te darei em suas mãos, não tem como. Não tem como, parece que tem causa até que foi perdida, mas Deus pode, no último dia, na última hora, no último momento, Deus deu vitória assim no último ano. Né? Deus mudou uma lei no último ano. Não tinha como, era o último ano, não tinha como a pessoa receber aquela promessa, aquela vitória, de uma promessa que tinha recebido, né? De uma promoção. Porque a idade da pessoa, aquele ano, outro ano, a pessoa ia ter que se aposentar, não tinha como mais ficar por causa da idade, era a lei, né? Lei. No último ano, só que a pessoa tinha uma promessa, e aí? Que briga, né? Que briga. Se Deus falou, Deus é homem mentiroso? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. A pessoa estava na posição, a pessoa crendo, sendo obediente. Irmão, a lei tem que mudar. Leis têm que mudar. Aleluia. Em guerras, quando Deus quer dar vitória em guerra, irmãos, Deus faz até voltar o tempo. Aleluia. O horário ali, aquele relógio, é o relógio de Acais, não é isso? É Acais. O relógio de Acais teve que voltar para aqui, a cidade de Ai. Eu não me lembro qual foi a cidade. Que estava ali tendo aquela peleja. Para Deus dar vitória ao povo, Deus voltou no horário, imagine, já estamos 4 horas da tarde, Deus mudar para 3:30 da tarde, voltou. Adiantar era mais fácil, mas ele recuou no tempo. Gente, quando Deus quer dar vitória é assim. E no último ano, que a pessoa disse assim, não tem como, porque eu vou ter que ir embora, né? Eu tenho que me aposentar. Aí Deus muda a lei. Deus muda a lei, é a Jericó. É algo impenetrável. É algo que não tem como. Mas aí Deus diz assim, quanto ao rei, quanto aos valentes e quanto aos valorosos dessa cidade, eu já te dei, Josué, na sua mão. Você está temendo o quê? Você está preocupado com o quê? Se todos esses eu já te dei na sua mão. E aí eu entro naquela passagem que quando Deus fala para Josué, né? Esforça-te, Josué. Esforça-te na oração. Persevera na oração. Persevera no jejum. Persevera dando glória a Deus. Irmãos, eu já preguei aqui, já louvei aqui com muitas dores, enferma, doente. Passei uma fase da minha vida que era dor, acho que do fio do cabelo até a ponta do pé. E às vezes eu queria ouvir uma palavra, às vezes, de conforto, alguma coisa. Às vezes, acabava, pela aflição, pela agonia, acabava me desabafando e falando. E eu via pessoas que olhavam para mim, pastor, ouvia. E eu não recebia nenhuma palavra de que falou, Deus vai te dar vida. Nem isso me falava. E a pessoa olhava para mim assim. E eu comecei a discernir. Que a pessoa olhava para mim, eu não sei o que a pessoa devia estar pensando. E o Senhor falou assim para mim, cale a boca. Cale a sua boca. E às vezes a gente está falando para pessoas erradas. E às vezes a gente está desabafando para pessoas que não podem nos ajudar. E às vezes era dores em tudo que era parte do corpo. E às vezes, para completar, às vezes eu fazendo comida, sentindo dor, cortava um dedinho, cortava... Meu Deus do céu, não já basta tanta dor, ainda tem mais essa. Prova, irmão. Mas teve momentos aqui da minha vida que eu subia nesse altar aqui para louvar ou para pregar. E teve um dia que eu comecei a entender, o Senhor me fez a lembrança de que Jesus me curou na dor. E eu comecei a entender que eu tinha que adorar o Senhor, com dor, sem dor. E eu comecei a adorar, e Deus tem me dado tantas vitórias nessa área. Deus tem me restaurado de uma forma tão sobrenatural. Então, a Ele toda a honra, toda a glória, seja na dor, seja na saúde, seja lá que for, adora o Senhor.
E eu falava isso no culto ontem lá em casa, né? No grupo da família. E eu falava assim, né? Me lembrei muito do que o pastor sempre gosta de falar aqui. Que Abraão, ele se fortalecia quando dava glória a Deus. Então, quando a gente dá glória a Deus, a gente se fortalece no meio da guerra. A guerra está pesada contra nós, mas quando a gente dá glória a Deus, a gente se fortalece. Então, que você possa dar glória a Deus. Não se desabafe com qualquer pessoa. Entra no mistério da oração, do jejum e diz, Senhor, como é que eu tenho que pelejar? Eu tenho que ficar calada? Eu tenho que me levantar? Qual é a direção do Senhor? Eu tenho que jejuar? Quantos dias, Senhor? Eu tenho que fazer o quê? Então, pede a Ele, né, a direção correta, porque essa Jericó, essa cidade impenetrável, Deus já mostrou que tem o poder para destruir. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.